Oi, gente, vamos começar mais uma aula. Ó, quem tá aí fora vem pra cá, vamos trabalhar, vamos produzir, porque eu já falei pra vocês, vou falar de novo, não vou me cansar, tá? Quem ficar cansadinho aí de ouvir, se liga aí. A arte está dentro de nós, então nós produzimos artes. Vocês devem produzir, se estimulem para produzir, porque a única pessoa que vai fazer diferença na sua vida é você. Então vai lá, não desiste, usa o material e o recurso que tiver próximo e produz. Tá bom? Conversa com seu professor também, que ele está ali para te dar motivação, para te dar estímulo. Dá uma ligadinha, manda um WhatsApp, conversa lá no Instagram, mas não deixa de produzir. Então vamos lá. Oitavos e nonos, vamos falar sobre arte figurativa. Escuta a palavra, não esquece nunca também do que eu falo. A palavra é importante, pensar é a principal função. Primeira coisa, se eu escuto e penso figurativa, vem de figura. Então a gente já sabe que vai estar ligado a uma imagem, a uma figura. E essa figura, ela é reconhecida ou reconhecível, tá? Então vamos lá. Esse estilo artístico das artes é uma representação daquilo que a gente consegue definir, tá? Oitavos e nonos, já deixei para vocês aí arte abstrata, então visita lá no YouTube as aulas e entende um pouquinho da arte abstrata para você também fazer esse paralelo, arte abstrata e arte figurativa, tá bom? Mas hoje, na arte figurativa, ela sempre vai representar seres humanos, objetos, animais, paisagens e figuras que são reconhecidas por todos. A arte figurativa, ela não nasce hoje, ela não é um bebezinho como a arte moderna e como a arte contemporânea, tá? Olha a imagem que eu vou mostrar para vocês agora. Dá uma olhadinha. Ó, vou pensar aqui um tempinho para vocês olharem essa obra. Dá uma olhadinha. Se eu disser para vocês que essa obra ela foi feita com sangue de animais, carvão e óleo. Ah, óleo não existia naquela época. Gordura animal. E aí, vocês vão observar que essa obra foi feita pelos homens primitivos, tá? A gente vai tentar usar esse termo porque homem pré-histórico é como se fosse antes da história. E o homem primitivo, ele fez história, ele faz parte da história e ele faz parte da humanidade, tá bom? Então, a gente vai falar homem primitivo. Então, essa obra aí, esse trabalho, está lá na Caverna de Altamira, na Espanha. É uma arte figurativa, mas é uma pintura rupestre. E aí, os homens primitivos, o que é que eles pintavam? Como é que eles pensavam? O que eles produziam? Né? O que eles comiam, como eles brincavam, como eles tinham filho. É uma série de questionamentos que a gente busca entender e a gente pensa sempre como isso acontecia naquela época. Mas uma coisa a gente pode ter certeza, é uma prova documental, a pintura rupestre, de que o homem já produzia arte, mesmo sendo um homem primitivo. E aí, gente, isso prova que nós somos conhecedores e produtores de arte. Então, todo mundo consegue. Imagina aí, o homem primitivo, que não sabia falar, não sabia se comunicar da forma que a gente se comunica hoje, não tinha tecnologia moderna. E ele produzia arte. Imagina nós que temos celulares pertinho da gente, temos vários materiais, até de dentro de casa, caixas de papel, jornais, revistas. Nós sim podemos produzir arte e devemos produzir, porque isso nos estimula. E nessa pandemia foi provado isso, tá? Então vamos lá. Quais são as principais características da arte figurativa? Então lembra sempre, todo período artístico, toda arte, ela tem características. O que é isso? Como é que eu posso dizer, posso provar que isso é isso? Por exemplo, eu sou mestre, professora de arte, eu tenho características. Eu não sou igual a professora de História e de Geografia, nem mesmo a professora de arte, outras professoras de arte. Então, o que é que vocês definem como professora Messia? Vocês têm que olhar a minha característica. Às vezes, reconhecer até a minha voz, mas também minha voz possui características que são singulares a ela, mesmo que seja parecida com outras.
Então, vamos ver as características da arte figurativa. É uma arte representativa, ou seja, ela está representando alguma coisa que foi vista, que a gente consegue definir, que a gente consegue dizer o que é. Ela é dividida em dois tipos, realista e realista estilizada, tá bom? A gente vai ver esse conceito já já. E também a gente define a característica da arte figurativa é o uso das formas da natureza. Como é que eu faço isso? Tem uma aula aí, rolando também no YouTube, dá uma olhadinha, sobre os elementos da linguagem visual, os elementos básicos. Então, como é que eu uso as formas da natureza? Como é que eu represento uma árvore, uma pessoa? Então, eu represento através do desenho. E para existir o desenho, a gente precisa das linhas. Para existir as linhas, precisamos dos pontos. Então, dá uma estudada também, dá uma lida, dá uma olhada, que é bem legal a aula sobre os elementos da linguagem visual, tá bom? E aí, nós vamos falar agora dos movimentos da arte figurativa, tá? Então, dá uma olhadinha aí, nós temos duas definições que eu queria que vocês dessem uma lida. Ó, oitavos e nonos, vocês conseguem ler bem rapidinho. Então, professora, não estou conseguindo? Treina. Sabe uma coisa legal para treinar a leitura? De frente para o espelho, gente. Eu já fiz bastante isso. Porque às vezes a gente fica se enrolando, lê devagar, não olha a pontuação. Então, treina lá de frente para o espelho que você vai ver como vai ficar legal. Então, nós temos as artes realistas, que elas vão representar fiel ou parcialmente a realidade. Mas ela vai ser muito parecida. E aí, o Renascimento, Barroco e Realismo, eles são exemplos. E eu vejo o seguinte, volta aqui para mim que vocês vão pensar comigo agora. Muita gente acha que um artista, ele só é artista se ele conseguir desenhar uma pessoa igual ao real. E aí a gente precisa quebrar isso um pouquinho, por quê? Porque quando surge a fotografia, existe uma quebra, porque a fotografia, ela é uma arte específica, ela mostra a realidade igual qual é a realidade. Então, quando eu penso na arte de maneira geral, escultura, pintura, desenho, eu posso ter a liberdade de representar de várias formas. E aí vem a arte estilizada, né? Dentro desse movimento figurativo, a arte estilizada. Que aí ela não vai ter preocupação de representar o real fielmente. Então, olha para cá. Se eu disser assim, desenha para mim, todo mundo desenha aí. Vou dar um minutinho. 1 minuto, viu? 30 segundos, 20 segundos. Desenhe uma pessoa para mim, um ser humano. Vai lá. Desenhou? Agora eu vou desenhar. Dá uma olhadinha aqui. Cabeça, tronco e membros superiores e inferiores. Tcharam! Se eu pedir para vocês observarem e marcarem pessoa ou casa. Com certeza a gente vai marcar a pessoa. Por quê? Porque aqui é uma figura que representa uma pessoa, um ser humano. Tá faltando olho, boca, nariz. Tá faltando, mas está representando. Não tá perfeito igual ao real. Não tá perfeito. Por isso que a gente diz que ela é estilizada. Quando escutarem essa palavra, estilizada na arte, eu retiro todos os detalhes e simplifico a imagem o máximo possível, tá bom? Então, vamos lá. Para melhor visualização, dá uma olhadinha aí. Nós temos duas obras, uma ao lado da outra, bem coladinha aí, que uma, a de Colbert, é uma arte figurativa realista. Então, tá mostrando aí as moças peneirando trigo. Então, realmente, a gente consegue perceber, né, que são moças, o que elas estão fazendo, né, tem uma criança lá atrás. Então, a gente consegue. Por quê? Porque dentro dessa arte, ela é arte figurativa realista. A segunda obra, que é do nosso perfeito, maravilhoso Portinari, quem não conheceu, não sabe, não viu, o nosso artista brasileiro, Cândido Portinari,
Ele tem uma obra que se chama Guerra e Paz, na sede da ONU nos Estados Unidos. Então, gente, para vocês terem noção do quanto artista esse homem foi e continua sendo em memória representando o Brasil, então brasileiro. Mas olha essa obra aí, é uma arte figurativa, está mostrando pessoas, está mostrando um ambiente, está mostrando pássaros, mas ele não está definido igual Courbet fez. Qual foi a maior preocupação do artista aí? Representar as pessoas. É figurativo? É figurativo. Mas ele estava preocupado com os detalhes serem hiperrealistas? Não. A preocupação dele era mostrar realmente um conceito de real, de pessoas que sofrem, né, que passam fome, que saem do seu lugar de origem, vão para outro lugar, existe a seca, a tristeza, tudo isso. Ele não deixou de representar, é real, né? Mas ele mostrou uma arte figurativa estilizada, tá? Então vamos para a tarefinha de casa, a tarefa de vocês aí. Olha só, para a tarefa eu vou explicar para vocês uma coisa. Um tipo de tarefa que às vezes o aluno fica na dúvida. Vou pedir a vocês uma pesquisa visual. Professora, precisa colar? Precisa recortar? Precisa escrever? Não. Precisa olhar. Uma coisa importante que a gente precisa entender é que muitas vezes a gente olha, mas não enxerga, não percebe, não vê. Então, a nossa pesquisa visual é para isso. Nós vamos observar as imagens da letra A e da letra B, vou explicar para vocês já já, mas que essa pesquisa visual sirva para vocês como uma forma de conhecimento. Ah, mas eu nem copiei. Não precisa copiar, porque em um outro momento, quando eu mostrar a imagem para você dessa sua pesquisa, você vai dizer, professora, eu já pesquisei essa obra e vi. Sabe de quem é? De Portinari. Eu vi os retirantes de Portinari que a senhora tinha mostrado. Então, a pesquisa visual é muito importante. Vocês fazem isso sempre, né? Olhando lá no YouTube, né? TikTok e tal. Aí dá uma olhadinha lá em arte figurativa e abstrata, né? Uns 10 minutinhos durante a semana toda aí, é bem pouquinho, né, gente? Mas dá para vocês fazerem. Então, letra A, vocês vão fazer uma pesquisa visual da arte figurativa realista, que representa praticamente idêntico o real. Pessoa, quase uma fotografia. Casa, quase uma fotografia. E também, pelo menos, umas 5 imagens, tá bom? Quem não conseguir, faz pelo menos 3. Dá uma olhada, vê, enxerga, olha os detalhes, lembra do nome do artista, lembra do nome da obra. E a outra, a arte figurativa estilizada, que aí vocês vão lembrar de Portinari. Os Retirantes de Portinari. É uma série de trabalho, quando a gente fala série, são vários trabalhos do mesmo artista. Então, dá uma olhada, faz essa pesquisa visual, observa. Se precisar, manda um WhatsApp para o professor, discute com ele, fala se concorda, se não concorda, se achou legal, se achou diferente. Se o professor pode ajudar, então se liga aí, faz esse contato com o professor está esperando sempre, gente. A gente manda as aulas para vocês, a gente fala, né, nessas aulas online, nessas aulas da TV, mas a gente gostaria bastante de vocês darem esse retorno. Dá uma ligadinha, manda uma mensagem, manda um Instagram, manda lá um Facebook, né? Que minha filha disse que está ultrapassado o Facebook. O negócio agora é Instagram. Mas aí temos a segunda atividade. Então, olha só, você já matou aí a primeira atividade na letra B, arte figurativa estilizada. 2. Observe a obra Os Retirantes, do artista Cândido Portinari. Observou? Vocês 3. Escolha uma figura da obra. Dentro da série Os Retirantes tem a obra Retirantes. Dentro dessa obra tem várias pessoas. Dentro dessas pessoas, escolha só uma. Uma figura. Pode ser um animal, pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser, enfim, uma figura dessa imagem. Vocês vão desenhar no caderno de vocês essa figura escolhida. Vai ficar igual do artista? Não, porque agora essa obra não vai ser mais de Portinari, vai ser sua. Então, você vai fazer do seu jeito, observando a figura que você escolheu. E 6, pense, 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 sempre.
e responda. Coloca lá no seu caderno ou discute com o teu professor que essa obra Portinari, essa obra de Portinari, Os Retirantes, ela é muito questionadora. Então, a gente vai tentar entender o que está acontecendo com essas figuras dentro da imagem. A imagem está querendo dizer alguma coisa. E o que essa imagem está querendo dizer? Pense e responda como você imagina a realidade daquela figura. O que é que ela está passando? Como é que ela vive? O que é que ela tem? Como é que ela está? Então, escreve lá, tá bom? Pode até contar uma historinha, não tem problema nenhum. Outra coisa, fico muito feliz em estar com vocês novamente mais uma semana. Na próxima aula eu volto com mais dicas para vocês. Dá uma olhadinha no YouTube, pesquisa lá as aulas que já foram vistas, já foram dadas, já foram estudadas, que vocês vão ainda mais abrir o conhecimento de vocês, tá bom? E não esquece, lembra do professor, discute com ele, conversa com ele e boa semana.